chego ao Porto, portanto, uma semana antes de começar o campeonato, com a União de Leiria, cujo treinador era o Domingos, vocês devem estar recordados. 2-1 nesse primeiro jogo. O que é que eu fiz? Foi simples, treinamos uma semana, não passei muita informação, porque achava que não era necessário fazê-lo. Mantive a estrutura do Porto, mantive a estrutura tática do Porto, porque a seguir... É a única vez que jogou com os 3 defesas. Exato, porque a seguir havia um interregno para a Seleção Nacional. Eu tive muita sorte nesse caso. Houve um interregno, e o Porto só tinha um jogador na seleção, que era o Postiga. Não, tinha 2, e o Ricardo Costa. Não tinha mais ninguém. Ninguém, nem há seleções nem da Argentina, nem do Brasil, não havia nada disso. Ninguém ia a essas coisas naquela altura. E então, eu tive uma semana para preparar para preparar a equipa. E é aí que aparece o Bruno Alves a jogar pela primeira vez com o Pepe, com o Bozinho à direita e o Marechek à esquerda. E vamos jogar esse jogo com o Estrela da Amadora no Estádio da Luz. A sua estreia fora pelo Futebol do Porto foi na Luz contra o Estrela. Contra o Estrela. E então, esse tempo aí foi, na minha opinião, fundamental para podermos conversar, eu e os jogadores, e para podermos treinar adequadamente, de forma a que a nova estrutura tática fosse entendida e, acima de tudo, primeiro entendida, depois necessariamente aceite, não é? Também, que é fundamental, e depois operacionalizada, como aconteceu. E todos se recordam, portanto, de que foi nessa estrutura que o Luxo foi, e mais tarde Paulo Assunção no meio e o Almeireles constituíram com a saída do Anderson, que quando parte a perna no jogo contra o Benfica, estão recordados disso, não é? Em que... Logo em outubro, isso aconteceu logo em outubro. Aconteceu, portanto, depois daquela zona, o Quaresma, o Lisandro, que não jogava e passou a jogar, e na altura era o Postiga também, que fez uma primeira volta excelente, não é? E quando é que olhou primeiro, professor? Para a defesa, todos os treinadores gostam de construir a partir de trás, mas você tinha 2 problemas essenciais, que eram os centrais. O Pepe parece que só rendia a 3, porque quando tinha jogado a 2 tinha tido até um menor rendimento no início do Futebol Clube do Porto, na sua adaptação, e o Bruno Alves, que estava sem moral. Tinha sido emprestado ao Farense, ao Vitória, se não estou em erro. Estava para ser dispensado. Era para ser dispensado, porque não cabia tanto ali naquele... Eu, na altura, quando cheguei, disse ao Presidente, tem um jogador com risco amarelo, tiro lá o amarelo, que esse vai ser titular do Porto, que era o Bruno. Não é? Para mim, o Bruno tinha todas as condições para ser o melhor, não só no Porto. Era para ser o melhor, desde que aprendesse a jogar. Não é? O meu problema é se ele era capaz ou se ele queria aprender a jogar. Bem, ele não só quis, como foi capaz de fazer. Não é? Ainda hoje, brilha. E pronto, e todos sabemos aquilo que foi a carreira do Bruno. Não é? E a verdade é que o Pepe também beneficiou com isso, não é? Acabou por ser uma dupla muito agressiva, uma dupla muito, muito forte, uma dupla que fazia golos e que fez golos, e uma dupla que se desfez e que se começou a desfazer, e todos os anos se desfazia, não é? Toda a gente sabe isso, quando o Pepe foi para o Real Madrid. E quando o Pepe vai para o Real Madrid, já o Fuchili jogava na esquerda, porque acho que ele contou agora outro dia uma história muito curiosa da vida dele. Era isso que eu lhe ia perguntar. Pois ele sabe uma parte, ele não sabe a outra, que era verdade. O Fuchili era um jogador que eu tinha seguido já nos anos anteriores e tinha, portanto, todas as indicações sobre ele, que era um miúdo que tinha 21 anos e que estava a começar a dar os primeiros passos na seleção do Uruguai, e que eu gostei muito. E quando cheguei ao Porto, nós tínhamos problemas laterais. Eu, na altura, disse ao Antério e ao Presidente, olha, há um miúdo assim, que era interessante se fosse possível apanhá-lo. Estamos a falar a 5 ou 6 dias do mercado, do fecho do mercado. Do fecho do mercado, estamos a falar em agosto, fins de agosto. Pronto, e depois alguém se deslogou ao Uruguai, acho que ele não jogou, mas isso para mim não era importante, porque a ideia era trazê-lo, porque eu... E ele até veio por empréstimo inicialmente. Eu conhecia-o e, portanto, sabia que ele era capaz de fazer aquilo que acabou por fazer, não é? Fiquei um bocado espantado quando vi depois o currículo dele, não é? Em relação ao Porto, é um dos jogadores mais titulados do Porto. Tem 14 títulos no Futebol do Porto, a maior parte deles sob o comando do professor Josualdo. Falou do Fuchili e do Bruno Alves, que foi 2 jogadores que ensinam. Às vezes os jogadores, ou há quem diga que os jogadores, quando já chegam à idade adulta, não aprendem a jogar. Nós aprendemos todos os dias, como o professor aprende a treinar todos os dias.
dava-lhe um gozo especial pegar num Bruno, pegar no Futschila. Eu lembro-me de ter feito a narração do primeiro jogo em que Futschila jogou ainda a lateral direito, porque o Zé Bozingua não joga, é contra o Hamburgo em casa, e o Porto ganha 4-1. Na altura o jogo foi transmitido na RTP, eu fiz a narração desse jogo, e eu diria que o país, ou os portistas especialmente, ficaram admirados com aquele miúdo, com cara de miúdo, a jogar a lateral direito. E o professor lançou para esse jogo a lateral direito, a seguir Benfica, Futschila, Sporting, Futschila, e Hamburgo, Futschila, à esquerda, porque o Bozingua regressou. O Futschila é um dos muitos jogadores que quis aprender, porque tinha todas as condições para isso. Tinha momentos em que aquela era difícil controlar o emocional que ele era, o emotivo que ele era, mas foi um jogador que deu ao Futebol Clube do Porto, naquela altura, e no futuro, mas geralmente naquela altura, uma agressividade e uma polivalência muito grande no jogo ofensivo do Porto. O Porto tinha um Bozingua na direita, que também vocês se lembram, não jogava muito a lateral direito, jogava muitas vezes por dentro, outras vezes jogava mais com três cá atrás. O Bozingua tem umas condições fantásticas para o futebol, fantásticas. Sempre, muitas vezes, tu se quiseres podes ser, não só o melhor português, mas um dos melhores do mundo nessa posição. Foi outro que acreditou que era possível, irreverente, e toda a gente conhece, mas foi alguém, ou foi um jogador que foi capaz, de uma forma muito fácil, de aprender o essencial para ser um grande lateral. E isto não é fácil. O professor, mas há também alguns deles dizem que o professor, e agora deixa-me pôr entre aspas, fazia jeito de brincadeira, era chato, e eles para aprenderem tinham que levar consigo muitas e muitas e muitas vezes. Pois é. É que ninguém... Quando o jogador diz que ele era um chato, ensinou-me a jogar porque era chato. Ninguém... A ideia que eu tenho de um treinador é simples. O treinador quer obter resultados. O treinador tem que gerir uma equipa de 20, grupo de 20, tem que escolher 11, tem que preparar 20 jogadores, tem que fazer tudo isso que nós sabemos. E o treinador quer que a equipa jogue de uma determinada forma. E a minha pergunta é esta: se ele não souber jogar aquilo, se ele não conseguir interpretar aquilo que você quer que ele faça, como é que a equipa pode jogar e o que é que ele pode fazer? Portanto, o primeiro passo que você tem que ter como treinador é ensiná-lo a fazer aquilo que é fundamental, para primeiro poder ele individualmente ajudar a equipa, e depois, quando se coordenar com os outros, quando conseguirem fazer a coordenação tática, fundamental, tudo aquilo que faz parte do conhecimento tático da equipa, que tenham os mesmos conhecimentos, entendam o jogo da mesma forma. É impossível uma dupla de centrais, Pepe e Bruno, que não soubessem jogar num para um, que não fossem saber o que era uma cobertura, que não fossem capazes de fazer os equilíbrios fundamentais quando um apertava e quando o outro ficava mais livre. Quer dizer, se não soubessem isto, se não aprendessem isto, como é que eles podiam jogar juntos? Como é que um Lisandro que jogava na direita, a bola vinha e ele, quando a dominava, vinha para trás, e eu perguntava-lhe qual era a baliza que ele queria, se era para um ou se era para o outro. Portanto, o que é que ele tinha que fazer para poder tirar vantagem daquelas que eram as suas qualidades? Essa é a única função que o treinador tem que ter. Potencializar a qualidade dos jogadores. É fundamental. O professor, quando chega ao Lisandro, jogava sobre uma ala e depois acaba por ser o melhor marcador como um ponta de lança, como um avançado centro. O Lisandro foi o avançado. Eu gosto muito pouco de falar de pontas de lança no Porto. Sim. Conheci um muito bom. Foi o Falcão. Todos os outros eram avançados. Percebe? Já o Derlei antes tinha sido avançado, não com o professor, mas o Derlei antes, sim. Depois o Lisandro dentro do mesmo estilo, de fazer sim. A frente toda, sim. Não é? Portanto, o Lisandro conseguiu, pela forma que tinha de ser, pelo seu caráter, o Lisandro conseguiu perceber que, se fosse capaz de jogar nas três frentes de ataque, se fosse capaz de perceber, quando estava no meio, as ações táticas eram relativamente diferentes de quando estava numa banda ou na outra, ou numa zona intermédia. Quando o Lisandro percebeu isto, foi fácil, rapidamente, chegar ao patamar que chegou. Portanto, tu tens que convencer o teu jogador de que qual é o caminho. E mais, tens que lhe propor várias soluções. Não podes dizer, eu quero que tu jogues assim porque eu quero. Não, isso não existe. Ele tem que entender e tem que escolher das informações que lhe dás, daquilo que lhe ensinas, não é? Daquilo que lhe propões. Ele tem que perceber e tem que, muitas vezes, vai buscar aquilo que melhor serve. E quando ele vai buscar aquilo que melhor serve, que até pode não ser aquilo que tu pensas, mas que é eficaz, por que é que vais contrariar? Porquê? Como dizia o Pedroto, quando o Gabriel cruzava mal, e um dia cruzou e cruzou bem, e dizia, também está bem, não é? Também está bem, também está certo, também serve. Também serve. Ora bem, o Lisandro foi capaz de criar o seu próprio processo
tático-técnico, porque começou a aprender a fazer aquilo que antes não era capaz de fazer, nem na direita, nem no meio, nem na esquerda. Tá? Portanto, quando ele começou a viajar em toda a frente de ataque, ele tinha uma bagagem tático-técnica muito forte para poder aparecer e fazer golos como ele fez, e defender como ele defendia, e acima de tudo ser um jogador que em qualquer momento, mesmo num dia mau, ele ia aparecer sempre. Professora, e como é que se consegue em tão pouco tempo, porque eu estou a lembrar-me desde logo, neste primeiro ano, do jogo perfeito. Não existem jogos perfeitos, não se pode dizer isto a um treinador, mas quase perfeito. CSKA 0, Futebol Clube do Porto 2, na Liga dos Campeões. Quase 3, mais ou menos, não, 3 meses. 3 meses de trabalho, Setembro, foi outubro, novembro, não é por aí? Foi. 3 meses de trabalho. Lembro perfeitamente desse jogo. E ganhamos a qualificação. Tinha empatado em casa 0-0 e era um jogo decisivo. Se perde, está fora, se ganha, está qualificado. Estava na guerra com o Arsenal. É um jogo quase perfeito. Eu lembro-me que era o bolzinho a Izirkov de um dos lados, que era um jogador. É um cruzamento do Lisandro e o gol do Quaresma, é um cruzamento do Quaresma e o gol do Lisandro. Do Lisandro. Pronto. Pois, é isso que ele disse. Foi muita informação em pouco tempo, mas com muita gente inteligente, como já disse, já focou vários, para poder, e com muita qualidade, para poder absorver e processar essa informação rapidamente. Sim, eu quando disse, a informação que você passa tem que ser entendida e depois tem que ser operacionalizada, não é? E o treino, e você ou tem capacidade no treino, e nos exercícios que você escolhe, na forma como você treina, tem capacidade de fazer perceber aos jogadores e de os integrar dentro desse processo. E, à medida que você vai fazendo isto, quando o sucesso aparece, você vai ganhando jogadores e vai ganhando processos. Quer dizer, mesmo quando as coisas não correm bem, eles acreditam, porque já foi bom, eles acreditam que aquele é o caminho e é a linha. E foi isso que aconteceu no Porto. Foi isso que aconteceu quando saíram alguns e vinham outros. E quando chegavam outros de novo, e o Porto sabe que é verdade, toda a gente no Porto sabe que isso é verdade, parece que aquilo não se passava nada, não é? Parece que não se passava nada. Há uma determinada altura, depois quando se tira a água toda do moinho, que aquilo ali já é mais complicado. Mas a verdade é que fazer entender a um Lucho, por exemplo, que era um jogador especial, mas fazer entender a um Lucho, por exemplo, que ele nunca podia ser um médio construtivo só, mas ele tinha que ser um médio finalizador muitas vezes. E o Lucho fez 13 golos por época no Porto. Portanto, era o seu treinador em campo, ele? Era. Era alguém com quem eu falava antes do jogo começar o que é que ia acontecer e o que é que podia acontecer. E era o Lucho que às vezes, quando aquilo, numa alteração, ele fazia assim para mim, e nós tínhamos uma mecânica uma forma de comunicar muito gestual, em que um gesto fácil para ele entender, e ele dentro do campo harmonizava aquilo, porque às vezes você diz a um jogador, tu vais fazer isto e vais dizer aquilo, ele não diz nada, entra dentro da coisa, vai completamente perdido. Quando ele ia completamente perdido, eu já sabia que estava lá o comandante para poder agarrar na criança ou no rapaz e colocá-lo no sítio certo. Portanto, o Porto cresceu assim, na minha opinião, cresceu assim, e houve uma altura que era uma equipa que dificilmente perdia. Perdeu um jogo que custou, que foi meio jogo perfeito. Não sei se concorda comigo. Chelsea-Porto, oitavos de final da Champions League, 1-1 no Dragão. Ao intervalo, o Porto está a ganhar 1-0 em Londres e acaba, se não estou em erro, com o Lampard a fazer um passo pela linha lateral porque não tinha linhas de passe e o Futebol Clube do Porto estava a fazer um jogo absolutamente perfeito até aos 45 minutos. Foi. E depois da segunda parte, o Porto entrou e começa o peso. Não é? Isso, toda a gente conhece essa história. Não é? O Porto naquele momento estava a 45 minutos de eliminar o Chelsea. Não é? O Chelsea de Mourinho na altura, havia toda essa carga, não é? A equipa não foi tão forte, tão consistente. Não foi, é melhor, a equipa entrou a pensar nisso. E quando assim tem que haver qualquer coisa que anime, qualquer coisa que ajude. Foi ao contrário. Foi o contrário. E, portanto, a partir daí foi mais difícil para nós, inclusivamente o segundo gol, que é um gol de voleibol dentro da área, não é? Que marcava lá que o Farco deles esse gol, e que nos tira a possibilidade de seguir em frente. Mas na Liga dos Campeões há outras histórias muito mais difíceis de engolir que essa, e muito mais injustas do que essa, não é? Mas, nesse primeiro ano, estamos a falar em março. O Porto embala para ser campeão, estamos a falar em março. Toda a gente, eu próprio, nós sabíamos que o Porto tinha atingido um grau de maturidade já com aqueles jogadores, ao fim de 5, 6 meses de trabalho, que depois era
iria dar aquilo que nós sabemos, não é? Que foi a continuidade das vitórias no Grande Portão. Porquê? Lá está, porque, como eu disse há pouco, para mim, fui sempre assim, como treinador, desde o primeiro dia até agora, quando acabei há um mês atrás. Se eu quero que a minha equipa jogue e pense e jogue como eu quero, eu tenho que ensinar os meus jogadores a jogar para poderem fazer aquilo. Professor, esse ano teve apenas um susto, que foi aquela penúltima jornada em Passos de Ferreira, em que, a certa altura, o Porto estava atrás do Sporting um ponto, não é? Estava a perder um 0 com Passos. A história, não temos uma pontuação alargada sobre o Sporting e depois começa um problema de lesões. Muita gente justificava, nunca fiz isso, e tu sabes isso, que nunca fiz. Falava muito, foi a princípio da época, não sei, aquelas coisas todas que se falam, não é? A verdade é que houve uma série de lesões e houve uma perca de identidade da equipa à medida que os jogadores foram trocando e depois instala-se a dúvida, como é óbvio, instala-se todos aqueles problemas de uma equipa grande. Nós perdemos um jogo no Bessa, com o Boa Vista, foi um jogo terrível para nós, porque esse foi o primeiro grito de alarme, atenção que isto pode dar zebra, não é? E tínhamos um Sporting forte, não é? Mas aquele jogo em Passos de Ferreira foi inacreditável. Vocês não sei se estão lembrados que parece que havia um microclima ali, que uma tempestade lá, naquela zona ninguém percebia muito bem o que é que estava a passar ali. Acabámos por empatar aquele jogo com alguma felicidade, é verdade, mas depois, com a vitória em casa com o Desportivo das Aves, que ao intervalo também não estávamos não estávamos campeões ainda, mas aí aí é diferente, aí não havia ninguém que nos pudesse tirar o título, porque aqueles jogadores que estavam lá naquela altura já tinham passado há muito tempo a barreira da dúvida, já não havia dúvidas ali de que nós éramos melhores e que íamos ganhar o jogo. Eu recordo-me que o Lisandro fez 2 golos fantásticos, recordo-me também da forma como a equipa pegou na segunda parte e como abanou o jogo e como foi capaz de dar cabo rapidamente daquela equipa do Desportivo das Aves, porque o Porto teve durante muitos anos uma perspectiva que era esta, entrava forte, sempre foi forte, fazia um golo, os adversários reagiam, enquanto mais reagiam, mais golos sofriam, não é? E então aparecia aí a célebre frase das transições, o Porto é uma equipa de transições, e eu nunca tive muita preocupação em explicar que a transição era passar de uma coisa para outra, não é? Eu quando estou no trânsito, o trânsito há uma série de movimentos, não é? E então a transição ficou a ideia de que uma equipa defendia e depois a transição que era o contra-ataque. Não é verdade. Não é verdade. O Porto tinha uma capacidade muito grande de, quando tinha espaço, de acelerar o jogo e tornar-se mortífero. Pelos jogadores que tinha e por um jogador que era muito importante e quase ninguém dava por isso, chamava-se Raul Meireles, que era o melhor médio de transição do futebol português. Quando a equipa do Porto ganhava cá atrás e a bola entrava no Raul, a gente sabia qual eram os sítios onde ele ia pôr a bola e que eram os jogadores que iam receber. E qual era a capacidade de aceleração que tem. Estamos a falar do Hugo, estamos a falar do Tariq, estamos a falar do Quaresma, estamos a falar do Lisandro, estamos a falar, mais tarde, do Varela. Enfim, todos os jogadores que nós escolhíamos para poderem ser os veículos daquilo que nós queríamos que a equipa fosse capaz de fazer. Mas era uma equipa que, quando nos davam espaço, era difícil controlar. Era uma equipa que, quando não nos davam espaço, nós tínhamos um equilíbrio defensivo muito grande, muito bom, muito bem organizado, e por isso tivemos primeiro um Paulo Assunção que foi fenomenal, e depois, quando ninguém esperava que aparecesse um outro Paulo Assunção, apareceu o Fernando, que toda a gente se esquece que ele foi para estágio connosco no ano anterior para a Alemanha, depois dali foi para... Ainda jogou no Bessa um jogo particular antes de ir para o Estrela. Foi para a Estrela da Amadora, e portanto preparou-se para vir para poder ser o 6 do Porto, e foi muito importante, não só nesses anos, que os 2 anos esteve comigo, como foi muito importante nos anos a seguir com o Porto. O Porto tinha um equilíbrio defensivo muito bem organizado, que era uma questão tática. O Porto não era uma equipa que se pudesse dizer que era muito agressiva na forma como gostava, mas taticamente éramos muito agressivos. Isto é, não havia muitos espaços para jogar, não havia muito... Muitas vezes os adversários perdiam a bola porque não tinham para onde jogar, e quando perdiam a bola entregavam-nos aquilo que a gente queria nos espaços em que nós queríamos para podermos era uma espécie de crocodilo aquele futebol do Porto. Não sei se era guardava a presa para... Não sei se era e isto a gente pode dizer assim, mas isto era em Portugal. Não era em Portugal, tu sabes que não era. Nós só perdemos com os ingleses fora, e perdemos uma vez um jogo de uma forma que
não se pode qualificar que foi com o Schalke, não é? Naquela cena dos penaltis, e só com os ingleses, não é? E vamos falar do Cristiano Ronaldo e do gol que ele marcou no Dragão, não é? Mas, portanto, nós não tivemos na Liga dos Campeões um momento em que tudo fosse favorável. Tivemos sempre um momento bom, mas depois não era ali favorável. um pormenor. Ganhar o grupo 2 vezes não é fácil. Ir aos quartos de final, já lá vamos, professor. Ainda estamos no primeiro ano e ainda nem sequer falamos das suas sensações no dia em que é campeão. Se as consegue descrever. Aquele jogo com o Aves, em que finalmente, sem ser como adjunto, como treinador assistente, se consagrava como campeão nacional após os 60 anos. De que forma é que sentiu aquele dia, de que forma é que os seus também sentiram que tanto abdicar às vezes da vida pessoal, da vida familiar, era naquele dia que estava tudo gratificado por isso? Não. Nesse dia eu fui capaz de dizer a mim próprio e à minha família mais próxima que tinha conseguido a primeira vitória de outras que eu iria conseguir, porque eu até ali não tinha ganho nada. O facto de ter ganho como adjunto não me dizia nada. Ou melhor, dizia muito, tenho isso. Mas não era seu? Tinha isso. Não era seu, não é? A casa não era sua? Sim, era uma casa alugada, não é? Porque eu sentia que tinha a mim próprio, para mim próprio, foi o título mais importante, para mim, pessoalmente. Porquê? Porque me disse, 40, 30, nessa altura já não eram 30, ainda eram 30 anos quase, não é? Afinal, valeu a pena tudo aquilo que tu fizeste para trás e tudo aquilo que tu conquistaste até agora, tudo aquilo que foste capaz de pensar que era possível, até o momento em que chegou à altura da grande oportunidade de chegares ao Porto e de a teres agarrado com as duas mãos, de teres, numa situação difícil do Porto, e toda a gente sabe isso, em que foi possível ser campeão, mas abriu-se para mim, essa foi a minha alegria grande, para mim próprio, quer dizer, quase como se tivesse passado no exame, estás a ver ou não? Passei no exame. Fui à oral, fui à escrita, depois fui à oral e passei. E agora vamos para a faculdade, vamos doutorar-nos no resto que aí vem para podermos chegar a um nível superior. E o professor não era muito efusivo a festejar? Não, nunca fui. Nunca fui. Para fora, porque seguramente lá dentro era tudo borboletas. Lá dentro tenho um problema grande, é que se não ganhar é complicado para mim, sabes? E mesmo às vezes ganhando não é fácil. É difícil de satisfazer porque o grau de exigência é muito grande. Nunca foi fácil. A sua autoexigência também. Nunca foi fácil para mim, mesmo a ganhar, nunca foi fácil, estás muito feliz. Para mim ganhar significava que tínhamos dado um passo importante para poder ganhar mais. E isto é um estado que às vezes não é muito favorável ao bem-estar mental e emocional. Mas é o que eu sou. Aumenta a ansiedade. Nesse dia, professor, para além disto tudo, há emoções dos outros também. Teve que gerir ali duas que seguramente lhe custou. Gostava de ter posto em campo o Pedro Emanuel e o Vítor Bahia, só pôde pôr um dos dois pelas circunstâncias de jogo. Foi a despedida de Vítor Bahia. Não, o Vítor jogou, não é? Foi o jogo em que o Vítor acaba com mais um título e o Pedro Emanuel está no banco, mas acaba por não poder entrar. Pensava... No fim, seguramente sim, durante o jogo pensou na parte tática e naquilo que era, porque o jogo não esteve ganho até à segunda parte. Não, pensei nisso tudo. Mas tive cuidado também de dizer, não é? De que acima de qualquer sentimento que nós pudéssemos ter ali, havia um que era o mais importante. O Porto tinha que ser campeão, eu tinha que ser campeão, e para isso tínhamos que fazer as melhores escolhas e tínhamos que ser muito, muito frios e muito rigorosos naquilo que iríamos fazer, não é? E foi, mas é evidente que eu senti isso, não é? E julgo que o Pedro poderá ter ficado um bocado triste, mas para quem tem ganho tantos campeonatos, e depois mais tarde como treinador percebeu, de certeza percebeu como treinador, e já agora aqui também, o Pedro chegar à Arábia Saudita, ficar em terceiro lugar naquela equipa, ganhar a taça da Arábia Saudita e o melhor treinador, chapéu.
E um abraço especial para o Pedro, que também já passou por este programa e que também nos acompanha. Eu há pouco falava do Pedro, porquê? Porque é a sua aposta para o ano seguinte. Porque no ano seguinte perde o Pep para o Real Madrid, como dizia. E não havia outra solução, vem um... E já lá estava o Pedro, não é? Exato, vem um miúdo da Jugoslávia, que era... O Stepanov, que não gostava de defender, por isso tinha algumas dificuldades em ser central. Ele queria ir às bolas todas, a ocupação de espaço para ele era difícil, porque ele queria ir a bola. Ele gostava mais de atacar, ter a bola, etc. O central ofensivo. Olha que isto é mais importante primeiro. Não podes dizer que és central se não gostas de defender. Não é? Mas, excelente miúdo, excelente rapaz, foi muito útil para nós também. E pronto, e foi a consagração do Pedro, se era preciso, se fosse preciso, aquela época em que o Pedro é titular mais o Pepe, em que nós ficamos na última jornada em 10 golos sofridos e campeões com 6 jornadas antes do campeonato acabar. Contra o Estrela da Amadora, uma goleada 6-0, não é? Foi muito difícil gerir a parte final, porque não era fácil, não é? Mas, e pronto, e depois o Pedro faz aquela opção de ser treinador e pronto, e acabou por sair. O Vítor saiu naquele ano, como a gente sabe. Não foram fáceis não foram duas posições fáceis para nenhum treinador quando se lida com situações como essas. Professor, este é um ano em que ganha com 20 pontos de avanço. Eu estava aqui a ver a sequência, perdeu o Pep, perdeu o Anderson, inicia a temporada com 8 vitórias, depois tem sempre sequências enormes de vitórias, até ser campeão 6 jornadas antes, num 6-0 contra o Estrela da Amadora. Pelo meio disto, o tal jogo com o Schalke. O Porto perde 1-0 nos oitavos de final da Champions na Alemanha e depois em casa, jogando desde o minuto 60 com 10, com o Neuer na baliza fabuloso. O Futsile é expulso, joga os 30 minutos que faltam, mais os 30 de prolongamento, com 10, faz um jogo, o Porto faz um jogo extraordinário contra o Schalke. Faltou ultrapassar aquele gigante, aquela muralha, poucos sabiam que estava ali, o melhor guarda-redes do mundo nos anos seguintes. Sim, é verdade, mas epá, não estava nos livros. Quem falhou os penaltis nunca falhou, não falhavam. Lisandro foi o último. Ninguém falhava penaltis naquela equipa. Não treinávamos, é verdade, preparávamos, sempre treinávamos, mas quem falhou. Não é, ainda hoje não consigo perceber porque é que nós falhámos aqueles penaltis. É verdade, estava lá o Neuer, mas qualquer Neuer da vida perdia, levava golos na mesma. A verdade é que falhámos. Portanto, são esses pequenos detalhes que eu lhe disse há pouco, que eu me referi há pouco, que nos tiraram e que eu sinto. Talvez a coisa que mais me tocou e o serviço incompleto que foi feito, a quem eu tenho assumido essa responsabilidade, foi exatamente nesses pequenos momentos em que nós não fomos competentes. Não vamos só dizer que não tivemos sorte, não fomos competentes. É uma questão de competência, não é de lotaria só, não é de trabalho, é de competência. Professor, é por esta altura também que é homenageado, eu creio que vai com o Vítor Bahia, já embaixador do Porto, a Mirandela, e é homenageado na sua terra, como o homem que subiu a pulso. Foi algo que lhe deu um especial prazer? Foi, mas eu acho que tudo isso foi muito o Presidente Pinto Costa que liderou. É um discurso fantástico, tenho pena não está gravado para mim, que ele faz nesse dia, e para mim foi, como deves calcular, para mim foi alguma coisa que ficou cá dentro também, não é? Vamos guardando dentro do nosso baúzinho que temos aqui muitas recordações boas e, acima de tudo, o reconhecimento, o reconhecimento da minha gente, que muitos deles quase não me conheciam, nem sabiam quem eu era, mas eles sabiam porque tiveram a oportunidade depois enfim, noutras circunstâncias, de saber que eu nunca reneguei, bem pelo contrário, a terra onde nasci e tudo. Sente traz os montes quando lá vai? Sente algo de transmontano, apesar de tão pouco tempo lá estar, nem sequer conseguir ir lá nas Páscoas comer o folar, que é tão bom, não é? Nem nas festas, nem nada dos bolos, aquelas coisas que eu não pode ir, nem nada, mas não, sim, isso está cá dentro. Muito tal bem. Como a África, no início da nossa conversa. Professora, por esta altura já era o principal interlocutor e único do Futebol Clube do Porto, que estamos a falar aqui na altura em que o Presidente, na parte desportiva, acaba por ter um impedimento de cerca de mais de um ano, cerca de 2 anos, sem poder prestar declarações no âmbito da atividade desportiva, e o professor Osvaldo Ferreira era, por esta altura, o principal interlocutor de uma equipa
que tinha todos os focos de possível desvalorização do seu trabalho em cima. A verdade é que vivenciou isso e o seu próprio trabalho também era alvo de depreciação por parte de outros agentes do futebol. Mas isso foi uma tarefa que para mim foi... Eu tinha que fazer o meu trabalho no campo e depois tinha que fazer o meu trabalho na imprensa, nas conferências de imprensa. Não dava entrevistas, como sabes. Eu dei uma entrevista, acho que foi no fim do primeiro ano, e acho que uma entrevista no fim do segundo. Mas, cada vez que eu ia à conferência de imprensa, eu tinha que falar, não é? E nessa altura, acho que toda a gente percebeu, e a própria massa associativa do Porto, os adeptos do Porto, que provavelmente durante muito tempo me viram sempre um bocado de lado, perceberam que só havia uma forma, só utilizava uma forma na minha comunicação, era na defesa dos interesses do meu clube e da minha equipa. E não foi nunca necessário, e tu sabes isso muito bem, entrar em guerras com ninguém, nem entrar em conflitos estéreis, perder tempo com coisas que a mim não me interessavam. A discussão lá nas conferências de imprensa eram técnicas, não é? Eram informações que tinham a ver com aquilo que era a conduta da equipa, aquilo que era a preparação dos jogos e aquilo que era depois os jogos. Toda a gente sabe, e tu sabes isso melhor do que eu, que não é fácil acabar um jogo 1 minuto depois ou 2 minutos depois e ir para uma conferência de imprensa. Não é fácil. A estaleca que eu ganhei nesses anos todos que fui, não só no Porto, mas especialmente no Porto, a de ter que fazer antes do jogo, a seguir ao jogo e depois a conferência final, 3 conferências de imprensa por jogo, vezes não sei quantos jogos, as pessoas são capazes de entender que era necessário ter muita palheta para estar a dizer coisas sempre novas, não é? Portanto, tinha que haver algum senso, ou muito senso neste caso, para dizer o essencial. Mas que o essencial fosse objetivo e tivesse sempre o mesmo alvo. Defesa da equipa, defesa do clube. E foi assim que sentiu esse peso da institucionalidade. Era um treinador, deixa-me dizer, institucionalizado por isso, porque era a voz do Futebol Clube do Porto, o tal tipo que tinha 4 vidas anteriores no Benfica. Aí está. E eu acho que não sei se hoje algum adepto do Futebol Clube do Porto, depois destes anos todos, ainda tem aquele sentimento lá dentro a roer de que eu estava ali quase como era ali um submarino naquela vida. Não era nada. Eu era um navio bem alto, bem ao cima do mar, que queria navegar e queria fazer o melhor como profissional primeiro, pela minha equipa e pelo meu clube, não é? E foi assim que ganhou esse segundo campeonato com 20 pontos de avanço, entra no terceiro, que é um novo desafio, não é? Porque neste terceiro, o Porto, no início da temporada, não está na Liga dos Campeões, depois já está outra vez na Liga dos Campeões. O Paulo Assunção, de repente, abandona o clube ao abrigo de uma lei que existia na altura. Sai Bozingua, sai Quaresma, chega Hulk, chega Cebola, conquistado ao Benfica, se quisermos assim. Mas é uma equipa que começa aqui num certo turbilhão e recupera o tal Fernando, aquele menino que eu lembro perfeitamente. O último jogo que tinha feito pelo Porto, porque o Paulo Assunção era o médio 6, até tinha sido a lateral direito improvisado no Bessa, num jogo particular, mas que fez toda uma adaptação no Estrela da Amadora A6 e foi o seu novo desafio. Ele foi para o Estrela. E o Hulk, não é? Que vem de um futebol que não tinha nada a ver. Ele foi para o Estrela para jogar nessa posição, não é? Para jogar nessa posição. É evidente que, pronto, não era eu o treinador do Estrela, eu não me metia no trabalho da UTA na altura, mas ele fez um excelente trabalho lá e foi crescendo, não é? Foi crescendo e foi-me dando a minha certeza de que ele iria ser o 6 do Porto. Que era um jogador fundamental para nós, para a nossa estrutura tática. Chega ao Rolando também. Já lá vamos ao segundo jogo da temporada, que é fundamental. Era disso que... E chega o Hulk também. O Hulk marca logo no primeiro jogo. O Hulk é uma coisa a história é muito interessante, não sei se também não vou fazer nenhuma inconfidência. Um dia de cima dizem-me, está aqui um jogador que a gente gostava que você visse. Gostava qual é a sua opinião. E eu vi e disse assim, e depois o meu comentário foi este. Eu jogava na segunda divisão do Japão, como sabem, não é? É assim, no Japão o relvado é igual, as medidas do campo são as mesmas, a bola pesa igual e tem o mesmo diâmetro.
Epá, se ele aqui chutar como chuta, correr como ele corre, se ele for capaz de fazer aqui aquilo que ele faz no Japão, se ele tiver cabeça para perceber isto, este tipo é um tipo importante para o Porto. Portanto, se houver possibilidade de o comprar, eu gostaria que este jogador viesse. Como sabes, também estavas lá, quando ele voltou e pegou a tripla toda, eu é que era o pai mau da criança, não é? Não era? Eu é que o tinha trazido. E depois, evidentemente, quando ele foi mais tarde, o grande jogador que foi e saiu para os milhões que toda a gente sabe, já ninguém se lembrava. Quem é o pai da criança? Do pai dele. O Hulk foi, para mim, não foi uma novidade aquilo que ele fez. Como eu disse, nos primeiros treinos, quando ele veio, eu tirei a conclusão clara de que as minhas dúvidas estavam dissipadas. Diamante em bruto. Ele quer e tem capacidade para isso e ele vai lá chegar e isto ele tem. O resto é que é difícil comprar, não é? Ninguém compra. Há muita gente que tem e depois não consegue ter aquilo que ele tinha. E, portanto, o Hulk foi, toda a gente sabe o jogador que foi, a forma como ele, no princípio, era indisciplinado, a forma como ele saía do jogo, toda a gente o tirava do jogo, fazia-lhe umas coisas, ele apanhava amarelo, ficava fora do jogo. Tudo aquilo que nós tivemos que comer durante muito tempo para poder depois ter um apuradinho para fazer as coisas fantásticas que ele foi capaz de fazer no Futebol Clube do Porto durante estes anos todos. Professor, o segundo jogo da temporada é um jogo fundamental. É um jogo na Luz. O Porto ao segundo jogo vem à Luz e dão-se duas alterações importantes que têm a ver com o eixo da equipa, um defesa central e um médio defensivo. Pronto, não é uma posição fácil de se fazer sair o Pedro e meter o Rolando, que vem do Belenenses e é miúdo, e o Fernando. Mas aquilo era o jogo para eles. Ou era ou não era. Não havia gampada. Treinaram bem durante o tempo, foram aprendendo, percebi que estavam a se integrar bem, mas tinha que haver ali, como eu disse, já outra vez, para mim foi igual, ganhar o primeiro campeonato, para mim foi importante saber que era capaz de ganhar. E eles tinham que saber se eram ou não capazes de jogar um jogo naquele clube. Se eram ou não capazes de fazer aquele lugar. Estávamos a falar do campeão nacional. Tinham ou não tinham condições para poder jogar ali. E o melhor exame é aquele. Era ir à Luz e ter um treinador que acreditava neles e que cá fora não ia cobrar nada. Eles sabiam isso. Ninguém vai cobrar nada. Ninguém. O responsável sou eu. Vocês joguem à vossa vontade, porque eu tenho a certeza que vocês vão fazer direitinho e vão fazer bem. E todas as cobranças que aparecerem, eu não vou ficar com nenhum papel na mão, nem vou escrever nada lá. Vocês vão continuar a merecer a minha confiança. Portanto, eu sei que houve algum... que é possível? Mas é maluco, agora vai meter estes dois miúdos aqui num jogo destes. Foi um recomeçar, porque o Porto, em termos defensivos, o Rolando vai para o lado do Bruno Alves, Saponaro e Sissoko, que chegam à equipa, não é? Portanto, alteração nos laterais, alteração num dos centrais, sai o Paulo Assunção e entra o Fernando, no ataque o Hulk era uma novidade, foi uma reconstrução ao terceiro ano, tenho o gozo de poder reconstruir. Não, e por isso é que nós estivemos ali durante algum tempo, bem, o Cebola também, não é? O Cebola? Estivemos ali um bocadinho também, andámos ali um bocado, foi o problema do Hulk e do Lisandro, a conjugação dos dois não foi fácil. O Licha tinha sido ponta de lança, o melhor marcador a jogar no meio, não sei quando aparece o Hulk. Muito individualista, espaços, não é? Muito individualista, não foi fácil coordenar isto, não é? Não foi fácil casar um com o outro, fazê-los perceber a importância que tinham os dois na equipa. Mas a verdade é que, quando fomos a Braga ganhar, e passamos para primeiro, o Benfica empatou no Restelo, salvo erro, e nós ganhamos em Braga, fomos para primeiro, o campeonato acabou aí. Isso já é depois daquela série de 3 derrotas seguidas, que é praticamente inédita na sua passagem pelo Porto, e que foi tudo numa semana. Foi uma semana negra, porque foi uma semana de Champions League, em que o Porto perde com o Leixões 3-2 em casa, a meio da semana perde com o CSKA 1-0 e depois perde com o Naval, não é? Dinamo de Kiev, salvo erro. O Dinamo de Kiev, exatamente, depois foi em Kiev, não era o CSKA, foi o Dinamo de Kiev. O CSKA tinha sido do primeiro ano. Perde 1-0 em casa, o de livre, não o gol de livre, e depois perde na Naval, algo conhecido também na altura com alguma turbulência, troca de guarda-redes, tinha saído o Elton, tinha entrado muita coisa que aconteceu. Temeu nesse mês que o baralho caísse? Não. Ou nessa semana, não foi nesse mês, porque tudo se conjugou a seguir. Eu lembro perfeitamente no fim do jogo da Naval? Da Naval, que estava massa, muita gente do Porto ali nas redes, eu lembro-me do Bruno chegar lá com aquele ar dele e dizer assim, isto acabou, isto é para ganhar sempre,
isto foi um acidente, nunca mais vai acontecer, vamos já ganhar o próximo. O Bruno, dizer isto como capitão. O Porto tinha isso. E o próximo era Kiev, fora, no estádio antigo, o estádio novo estava em obras, no pequenino estádio do Dínamo, e Alvalade para a taça. A perspectiva de 5 derrotas na altura pairava em todo o lado e havia uma pressão quase unânime de colocar aquele Porto no chão. Pronto, e nós fomos ganhar a Kiev com o gol do Luxo já aos 92 minutos, estávamos a perder 1-0. O gol do Rolando, aliás, o primeiro e depois o do Luxo. E depois fomos empatar a Alvalade e ganhamos nos penaltis. E depois a partir daí toda a gente sabe a história, não é? O Porto ganha outro campeonato com muita vantagem. Essa reviravolta épica em Kiev é um bocadinho a imagem daquilo que dizia agora do Bruno Alves e da equipa. A equipa sentia-se, apesar de tudo, capaz de dar a volta por esta altura a qualquer que fosse o momento. E sentia isso também. O treinador sentia isso. Aliás, a jogada do segundo gol do Porto, que era uma jogada típica nossa, acabou por ser construída entre o Lisandro e o Hulk, que é uma substituição ao intervalo que possibilita isso, e ninguém esperava que o Luxo aparecesse na esquerda. Mas aquilo que eu falei há pouco, sobre aquilo que era o Luxo como jogador e aquilo que era a importância dele e de todos os médios, mas fundamentalmente dele, ele faz um gol na esquerda aos 92 minutos, tira a camisola e fica fora do jogo. Fica fora do jogo a seguir. E o jogo a seguir era com o Fenerbahçe na Turquia. Que o Porto ganhou 2-1. Nós fomos ganhar 2-1 também. E, portanto, o Porto sempre foi, e com um ou outro acidente, o Porto sempre foi, essa equipa foi capaz de se regenerar. E eu, por essa altura, professor, eu acompanhava muitas vezes o 19º jogador, principalmente nos jogos fora, ia sempre um 19º jogador. Umas vezes era Farias, outras vezes era Guarim. Estou a falar de jogadores que me lembro de ver ali e esses jogadores sofriam como se estivessem lá dentro. Não era um comum do 19º que se calhar olhamos. Era uma equipa, havia esse sentimento de equipa e havia também essa pressão externa sobre o clube que fazia com que tudo se conjugasse em torno do mesmo. Tirando o primeiro ano, ali no primeiro período em que o plantel era como é que é dizer, vinha de serem campeões, mas de ter os jogadores novos, assim, pouco critério, na minha opinião, em que foi preciso depois mexer e mesmo essas mexidas não foram fáceis. O que se estabeleceu no Porto a seguir, a partir do momento em que eu fiquei os anos a seguir, e o Antero sabe isso, o Antero sabe isso, era termos 20 jogadores, só, 20 e os guarda-redes, não queria mais, porque havia miúdos que vinham a treinar connosco, olha o Sérgio Oliveira, por exemplo, e outros. Que o professor lançou com 16 anos. Não é? E outros vinham, e portanto havia também uma perspectiva de poder passar para baixo a motivação de que qualquer um podia vir cá acima, não é? Está a ver? E, portanto, mas era 20, não queria mais, eram 2 equipas. E portanto, essa malta jogava, lutava treino a treino, para poder estar nos 16 e para poder jogar. E havia um sentimento de justiça nos jogadores. Sim, e jogaram todos, sempre jogaram. Foi isso que aconteceu no Porto, foi tão simples como isso. Não havia 24 jogadores e ficavam... Não, havia 20. Professor, este é o tal ano dos quartos de final com o Manchester United. Nos oitavos, o Porto com o Atlético de Madrid faz 2-2 fora, 0-0 em casa e passa pelos golos marcados fora, 2-2 que podiam ter sido 5 ou 6-2. É um jogo em que eu não me lembro de uma equipa, num encontro da Liga dos Campeões a eliminar, tenha tido tantas ocasiões para fazer golos. O Leo Franco fez uma exibição fantástica. O Porto, por essa altura, jogava um futebol absolutamente... estamos a falar já outra vez em março... esclarecedor do seu valor e que podia ter chegado bem longe, até porque a seguir vai empatar 2-2 a Manchester e só perde com o tal gol do Cristiano Ronaldo no Dragão. Não, mas esse jogo do Porto em Manchester, esse jogo do Atlético de Madrid, aliás, o Atlético de Madrid foi um cliente nosso durante o tempo que eu estive no Porto. A seguir 3-0 lá. Eu acho, foi sempre são essas pequenas questões que me deixam a mim... que não são irreversíveis, já não há nada a fazer, mas fiquei sempre com aquela sensação de que ficamos um pouquinho aquém daquilo que realmente era possível lá chegar. Falar de sorte é verdade, é preciso tê-la também, é preciso alguma felicidade, mas tivemos 34 jogos na Champions League, eu fiz 34 jogos, ainda hoje penso que sou o treinador com mais jogos feitos na Champions por Porto. O nível de vitórias é bom, os clubes ingleses eram difíceis para nós e continuam a ser. Para o Porto é um fantasma. Fora, porque em casa perdiam. Sim. Fora é um fantasma. Agora,
Esse jogo com o Manchester... Que o professor não está no banco. Não está no banco. Não, no Dragão não estou. Não estou no Dragão porque houve uma cena da UEFA. Mas ia-me falar do jogo lá ainda, do Manchester, porque tem empate a 2-2. 2-2 lá, nós fomos melhores que o Manchester. Aliás, entramos, mas fizemos um gol primeiro. Fomos melhores sempre que o Manchester durante o jogo todo. A equipa do Porto foi capaz de perceber que tinha condições para jogar contra aquele Manchester num jogo aberto, como aconteceu. Aliás, como o Ferguson no fim já com... Os 2 copos de vinho. Com 2 ou 3, nós sentados numa mesa, nós sentados numa mesa, com croquetes e com vinho tinto e não sei o que, é muito simpático, o Sr. Ferguson, em que conversávamos sobre isso, e ele foi extremamente honesto e disse, foi um jogo aberto, qualquer um podia ganhar, mas acho que o Porto foi melhor hoje que o Manchester United. Só que depois eu não sabia que ele ia chegar lá ao Dragão e ia jogar com 4 laterais, não é? E com o Ronaldo numa outra posição, respeito muito grande pelo Porto. Nós nesse jogo perdemos o luxo, não jogou mais, foi o último jogo que jogamos pelo Porto. E não fomos felizes. Eu acho que esse jogo não fomos felizes, porque aquele pontapé não é um pontapé é um pontapé fantástico, é o melhor golo que ele marcou, diz ele, ainda continua a dizer isso, mas aquele, podia ser contra outro, contra mim não, quer dizer, também é um bocado chato. E há um pontapé que o Lisandro falha a 4 minutos de fim, não falha, não lhe acerta bem, que ele acertava sempre bem. E o Tecla também, o Tecla tem um lance para fazer, normalmente faria golo, quer dizer, nós só tínhamos que fazer um golo. Naquele jogo. Aquele jogo era o jogo com 2-2, era um golo. Sim, um em casa e o Porto passava. Ganhávamos aquela eliminatória. Mas pronto, foi... É a sua mágoa. Faltou. É a sua mágoa nesse... Foi o que faltou, acho eu. Se tivesse seguido em frente, acreditava que nessa altura podia ter ido até lá. Era o Barcelona. Acho eu que era o Barcelona. Não. O Barcelona não era o Barcelona. A seguir ao Schalke é que era o Barcelona. É que foi o Barcelona. Portanto, nesse do Manchester já só iam faltar 2 jogos para poder estar na final. Eu acho que quando se chega a umas meias finais, vão-se me recordar a história do Porto, não é? Quando foi campeão europeu em 2004. Quando se chegam às meias finais, seja quem for o adversário, tudo pode acontecer. Professor, eu acho que há coisas aqui que se alteram completamente, as lógicas todas se alteram completamente. Para compensar isso, o seu 3º título e algo que foi histórico e ainda hoje é histórico. Um treinador fazer um tri consecutivo é o único, não só no Futebol Clube do Porto, mas no futebol português. Alcança o seu tri num jogo contra o Nacional, o Porto ganha 1-0 com o golo de Bruno Alves, e para festejá-lo eu diria que nada melhor do que a relação final, se quisermos, que faltava com a cidade, que foi acabar o jogo, meter-se em cima de um autocarro panorâmico e ir à baixa, sentir algo que ainda não tinha sentido, que era estar na Avenida dos Aliados com os adeptos do Porto. É verdade, foi a cereja no tempo do bolo. Foi uma consagração que eu guardo com muito carinho e ter podido observar que os adeptos do Porto pediam para ficar no Porto. Porque naquela altura havia ali, não havia contrato, não havia ali que me pediam para ficar no Porto. Foi uma coisa que eu retive com muita... É claro que nós sabemos nas euforias e fases, nós manifestamos, mas muita gente já não é tanto assim um caso ou outro isolado. E ficou. E fiquei. Perdendo o Lisandro e o Luxo, que eram 2 elementos fundamentais, faz a dobradinha nesse ano, porque depois ganha a final da Taça com um golo do Lisandro, que faz o golo e se despede. O Luxo, entretanto, também sai. 2009, 2010, começa outra vez a ganhar a Supertaça contra o Passos de Ferreira. Mas logo no primeiro jogo do campeonato, curiosamente, também contra o Passos de Ferreira, já tem o Falcão que se estreia a marcar. O Porto estava com 10 jogadores nessa altura, empatam 1. Já foi de estranhar um bocadinho aquela expulsão do Hulk, que nos viria a dar um bocadinho o que foi esse ano. Não, o Hulk sai nesse jogo, a expulsão tem a ver com aquilo que eu disse há pouco, com a forma como ele reagia às questões, não é? Da forma como ele chegou mais tarde a perceber, não é? Que quanto mais ele discutisse e quanto mais ele quisesse impor a regra dele, e a regra dele era dizer, mas eu não fiz nada, bateram, porque é que não há falta, não é? Que não ia conduzir a nada.
Quando nós chegamos ao Jogo da Luz, era o penúltimo jogo do campeonato, estamos a falar 19 de dezembro, mais ou menos. As pessoas podem ir verificar nos papéis. Na véspera desse jogo, eu estive com o Presidente precisamente aqui nesta casa onde nós estamos. Na altura, creio que com o António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa, que acabou por ser também anfitrião da cidade, foi pouco tempo antes do Natal, foi no dia anterior a esse jogo da Luz, em que Porto chegou a um ponto do Benfica. O que é que se passava? Nessa altura, os líderes do campeonato eram o Benfica e o Braga, com 20 pontos, salvo erro. 30, e o Porto 29. E o Porto tinha 29. E o que é que se escrevia? Pá, o Porto uma miséria, para o Benfica fantástico, fabuloso, uma coisa para dizer. Era perfeita a estratégia em relação a esta questão. Esse foi um jogo muito mal conseguido do Benfica, mas foi um mau jogo do Benfica, do Porto. Foi um mau jogo do Benfica também, uma má arbitragem. Foi um golo que não é golo, é fora de jogo. E depois foi um túnel que não é túnel. E creio que isso foi decisivo naquilo que se passou a seguir. Magoou sentir essa injustiça? Foi para si, que foi para os jogadores? Bastante, sim. Foi. A nossa reação a isso é uma reação positiva, mas que já não é a mesma reação do passado. Não é? Já não é a mesma reação do passado. E depois, quando acaba a suspensão do Hulk, não é? 3 meses que apanha 3 jogos, é cada vez mais ridículo. Eu não consigo entender que por muitos anos que passam, não estamos aqui a falar porque é do Benfica, fosse é a situação em si. Como profissional, para mim, aquilo foi uma forma muito pouco limpa de arredar um candidato ao título. E o Futebol Clube Porto, a partir daí, você sente que lhe estão a tirar a possibilidade de ser tetra e o Porto penta? Exato. E o Porto seria pentacampeão, não seria tetra, pá. Mas acima de tudo, eu acho que aqueles jogadores, pelo trajeto que fizeram no Porto, muitos deles eram tetra naquela altura também. Hein? Sim, porque já vinha um com o Adriense. Portanto, por aquilo que fizeram, por aquilo que passaram, por aquilo que foi o nosso trabalho durante este tempo todo, não mereciam aquilo. Não mereciam. Vamos ver. Não houve nada no túnel que levasse a que aquelas coisas acontecessem. Eu estava lá e vi. A não ser que tivesse alguma conta que eu não tivesse visto, mas então se eu não vi, também não sei como é que se viu, mas não interessa. Isso também não é importante agora. Então suspende-se os jogadores e 3 meses depois, quando já não há mais nada para fazer, dá-se 3 jogos ao Hulk. 3 meses, 18 jogos depois, não é? Porquê? Portanto, a única interpretação que eu tenho disto é que porque foi intencional para poder tornar mais fraco o campeão e o líder e dar portanto, muito mais. Eu não estou a dizer que foi para favorecer o Benfica, estou a dizer tiraram poder ao líder e não o fizeram de uma forma justa. Porque nessas alturas, se há um processo desses, ele tem que ser rápido. E se é para apanhar 3 jogos, a pergunta que eu se é para apanhar 3 jogos, porque é que ele teve 18 jogos fora? Porquê? Quais são as razões? Eu não sei, quer dizer, tentei acompanhar depois o mentor desta questão, sei que passado pouco tempo já não estava metido nestas coisas, não é? Mas a verdade é que foi provavelmente a maior mágoa que eu tive no meu trajeto no Porto. Professor, ainda assim havia que evitar em determinada altura que o Benfica fosse campeão no Dragão. Porque, naturalmente, isso era uma questão de honra para os adeptos do Porto. Um jogo em que, mais uma vez, o professor Josualdo Ferreira, que nunca era castigado, e quando digo mais uma vez, tinha sido com o Manchester a nível internacional, por causa de um gesto que alguém descobriu e que não era o correspondente ao Real. Mas deixa-me interromper. Eu sou expulso em Setúbal, eu e o Falcão. É isso que eu estou a dizer. Quando digo mais uma vez, fica fora do banco, o Falcão é expulso e o professor Josualdo Ferreira, pela reação que teve, é expulso também e não vai estar nesse jogo. O Falcão e o Cardoso têm uma disputa pela bola de prata, melhor marcador. E há uma diferença de um golo. Há o jogo de Setúbal e a seguir ao jogo do Dragão. Portanto, ele apanhou o quinto amarelo aí. Eu sou expulso, embora não tenha sido castigado. Por reação. No jogo do Dragão, o Fuchile é expulso no início da segunda parte.
E quando nós fazemos o 2-1, eu, no ouvido do árbitro, disse-lhe uma género, pá, para isto é preciso não é? Não ter medo. E então eles interpretaram aquilo como se eu tivesse insultado o homem, não é? Bem pelo contrário, eu nem sei quem era, sei que o árbitro era o Guilherme Bencarente, e foi expulso. Fui eu e foi o Fucile. E depois ganhamos 3-1 ao Benfica, quer dizer, não havia dúvidas que era o melhor. Embora, eu tenha que ser honesto nisto, a equipa do Benfica que ganha esse campeonato é, na minha opinião, a melhor de todas, a melhor de todas naquele processo que o Benfica teve durante o tempo em que competiu diretamente com o Porto, porque o Benfica interrompe a hegemonia do Porto e depois a seguir volta a perder 2 campeonatos. 3. Foi o André Vilas Boas e 2 do Vítor Pereira. Foi 3. Não é muito normal isso acontecer, não é? Quer dizer, interromper a hegemonia. Interromper a hegemonia, depois a seguir perde 3 vezes seguidas, não tem muita lógica, não é muito explicável as coisas, mas isso é um assunto que não interessa muito. Mas, para mim, foi claro que nós, depois daquele jogo lá, na Luz, e depois do que nós fizemos no jogo do Dragão, nas condições em que aconteceram também, nós, provavelmente, se não tivesse, e aqui tenho que pôr isso, nem toda a gente percebe, provavelmente, se não acontecesse essa situação do tudo, nós teríamos sido campeões, ou pelo menos teríamos discutido até mais o título tarde. Até ao fim, não é? Porque a verdade é que o Benfica contra o Braga no último jogo teve que ganhar para poder ser campeão. Sim. O Braga estava a jogar no Nacional e o Benfica em casa com o Rio Ave, se não estou em erro, e em determinada altura a coisa até podia ter virado para o Braga. Professor, nestes últimos 10 jogos no Futebol Clube do Porto, houve ali uma pequena variação naquilo que era a sua principal convicção no 4-3-3. O Porto joga ali algumas vezes. Eu estou a ver a última equipa que está aqui atrás, que foi a última equipa do professor ao serviço do Futebol Clube do Porto, a que ganha a taça 9-10, que é contra o Chaves, e há ali 4 médios e só 2 avançados. Hulk e Falcão, Raul Meireles, Bellucci, Fernando e Guarim. Os últimos 10 jogos joga ali numa espécie de... Não está ali o Micaeli? Não, o Ruben Miquel não estava, mas jogou muitas vezes o Ruben Miquel. Não, é que a determinada altura ficamos só com o Falcão, não havia mais ninguém. Pois. E teve que alterar aqui um bocadinho aquilo que era a sua convicção, que era o seu 4-3-3. Muito antes tinha o Falcão, o Hugo ficou fora e na véspera do jogo da final da Taça da Liga, o Varela fratura a perna. E portanto não ficamos sem ninguém. E antes do Arsenal o Fernando também se lesionou, portanto houve aqui uma série de situações que nos obrigaram a agarrar nos jogadores que nós tínhamos e sem fugir do nosso processo. Isso é que é importante. E por isso é que quando falámos há bocado do ensinar e no operacionalizar as questões e no colocar novas a ideia e dá uma forma aos jogadores também. Estamos a falar daqui que os jogadores têm 1 ano. Está ali o Miguel Lopes, por exemplo, não, tinha vindo. Um ano, não é? Então o Micael tem 1 ano, enfim, muitos deles aqui já com muito menos experiência do que, por exemplo, aqueles que fizeram os 3 anos e outros que fizeram 2. Portanto, foi uma situação que até deu resultado, mas que foi fruto dos acontecimentos que naquela altura não nos favoreceram muito, mas ganhámos na mesma. Saiu a ganhar esta taça 2-1 contra os Chaves. Porquê é que diz que o Porto foi a sua principal história de vida? Porque foi lá que eu encontrei todas as condições para poder ganhar, para me sentir feliz, não só no Porto como na cidade, das pessoas que encontrei, dos jogadores com quem trabalhei, dos grupos que eu construí, mas foi lá que eu ganhei. E quando eu fico no Porto, fico porque queria continuar a ganhar. Eu havia, provavelmente, outras opções para poder ter naquela altura, mas foi por isso. E, portanto, chegar ao Porto com 60 anos, depois do percurso todos que toda a gente agora já ouviu e já percebeu, chegar a momento em que se ganham 3 campeonatos seguidos, que se vai jogar um quarto em que aconteceu o que aconteceu, e eu mantenho o mesmo sentimento que era mesmo não ganhando. A verdade é que eu tive no Porto as condições que não tive noutros locais para poder ganhar. E quando isso acontece, é ali que se começa a escrever a minha história de vida. Por isso eu ter dito há pouco, e ter dito muitas vezes,
que era preciso ter menos uns anos, que tudo isto tinha que começar menos uns anos, porque eu se calhar tinha escrito outro livro, não é? E a verdade é que a imagem que temos do professor é precisamente a outra que temos ali atrás. A imagem do professor no Futebol Clube do Porto é uma imagem sempre agarrada a uma taça. Porra, foram 6 títulos, pá. Foram 6 e penso que ficaram mais 2 por ganhar, provavelmente. Acho que tive a possibilidade. Já tive uma equipa técnica, pá, estável durante algum tempo, houve ali apenas uma troca a meio do percurso entre o Azenha e o José Gomes. José Gomes. Tive um diretor de comunicação e uma comunicação, e tu sabes como foi difícil naquela altura fazer a comunicação do Porto, não é? Tu sabes isso melhor do que eu, foi estável também. Tínhamos uma direção que era estável, do Presidente e do António Henrique. E, portanto, as coisas eram claras. A única coisa que eu tinha a fazer era treinar e tentar treinar bem, não é? E quando houvesse alguns problemas era discuti-los e resolvê-los. Não havia problemas acessórios que fossem capazes de interferir naquilo que era o mais importante e o fundamental. Isto para mim é, no fundo, aquilo que caracterizou para mim o Futebol Clube do Porto e aquilo que foi a minha tarefa enquanto treinador. E conte-me lá também aquela parte da família, porque já há muito Porto na família, mesmo os mais novos. Não. Vem daí. Há muita gente que ficou Porto. A minha mulher já era Porto antes disso, já gostava do Porto. Mas o caso mais evidente é do meu neto, do Afonso, que nasceu em 2001, portanto há aqui uma diferença de 5 anos quando eu vou para o Porto, e que é louco por futebol e gostava do Porto, e um dia foi lá ao Dragão antes de um jogo do jogo do campeonato, e nós, como vocês sabem, fazíamos sempre o treino de véspera no Dragão. E ele estava lá e eu tinha ordem à minha filha que ele não podia entrar, só que quando eu saí para ir para a conferência, os jogadores meteram-no lá dentro e jogaram com ele. O Lisandro, o Luxo, o Chile, essa rapaziada toda. Pronto. Como calculou, o Afonso ficou portista, ainda hoje é, veste a camisola, agora até está a viver no Qatar, veste a camisola quando dá os jogos. Foi para o Dragon Force, fez todo o projeto. E o futuro, ele quer seguir desporto, vai provavelmente para os Estados Unidos. Quer ser treinador, como o avô? Ser treinador e quer ligado à fisioterapia, não sei. Esse é o caso mais evidente. Agora, toda a família ficou Porto. Professor, há pouco falou da conferência e dos jogadores. Há um dos momentos mais bonitos que teve. É aquele momento em que está na conferência. Sentamos os dois, não é? E tu fizeste o favor de meter no Facebook para me lembrar e para... É um dos momentos mais bonitos, eu acho, não é? É um momento único para mim, não é? E que eu pronto, guardei essa, não tinha essa fotografia, guardei-a. Eu estou também um pouco a fazer uma pesquisa mais focada em determinadas questões da minha vida e pronto, lá está aí, naturalmente, que será o Futebol Clube do Porto e curiosamente, sem ter nada a ver uma coisa com a outra, mas rigorosamente nada a ver uma coisa com a outra, o próprio Alçado tem também muitas coisas que aconteceram iguais. Portanto, são 4 anos, foram títulos, foram jogadores que não eram ninguém e que agora são vedetas, são top, são uma grande vedeta que era o Xavi, com quem foi muito agradável trabalhar, portanto, não há nada a ver um com o outro, mas é um fim de carreira, provavelmente será, um fim de carreira que se liga, não é? Da história da minha vida, não é? Que essa é a minha história de vida, com uma outra que foi interessante viver também, porque em muitos pontos, em muitos aspectos teve principalmente a nível do convívio com os jogadores, não na cultura do clube, nem na cultura do país. Do futebol em si, sim. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O Porto não, o Porto era os restaurantes, o Porto era o clima, o Porto era o cheiro, o Porto é a paisagem, que é uma cidade lindíssima, o Porto era o sítio onde eu era feliz. Professor, se tivesse que fazer ao contrário e dizer assim, Josualdo Ferreira, o que é que diria do professor Josualdo Ferreira, treinador do Porto aqueles 4 anos? Como é que o descreveria? O que eu descrevi é que entrou um homem aqui que é sério, que é competente e que provavelmente muita gente não acredita nele.
Mas tomem nota, tomem atenção, não se esqueçam, que ele entrou aqui determinado em ganhar. Porque a história aqui do Porto conta-se muito que é qualquer treinador chega aqui e ganha, não é verdade? Porque já foram lá muitos e perderam. Só ganham os competentes e só ganham quando toda a gente é competente na hora do trabalho. E esse treinador que cresceu dentro do Porto, porque cresci dentro do Porto, cresceu sempre com um objetivo: ganhar. Aliás, quando eu cheguei ao Porto, o seu presidente disse-me assim: aqui no Porto, mister, o que é importante é ser campeão. É o mais importante. Segundo, no Futebol Clube do Porto, chegar aos oitavos de finais é o segundo objetivo. O resto vem por acréscimo. Quero dizer a ti que eu cumpri 7, só falhei 1. E, portanto, neste contexto todo que a gente conversou, o que eu tenho que dizer desse treinador que entrou foi que conseguiu conquistar tudo aquilo que era fundamental e tudo aquilo que era importante conquistar no Porto. E, portanto, quando eu afirmo que o fulano que entrou naquela altura queria fazer aquilo, queria ser o melhor, era o sentimento que eu tinha e é o sentimento que eu tenho hoje. Fui o melhor naquela altura, claramente. E os números dizem, por exemplo, este 3 que escolhemos aqui é por ser o único tricampeão consecutivo no Futebol Clube do Porto. Já falou dos 34 jogos na Champions, que é o que tem mais jogos na Champions. Os 89 no Estádio Dragão, é o treinador que mais vezes orientou o Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão. E depois disso, foi conquistando o mundo também. Imagino, professor, já o dissemos no início, já o disse no início, campeão em 3 continentes diferentes, depois foi no Zamalek e agora no Al-Sadd, que a bandeira do Futebol Clube do Porto também o acompanha de alguma forma, ou seja, aquele trabalho naquela equipa que esteve na Champions consigo tanto tempo, é sempre algo que o acompanha nestes projetos. Não, sabes que eu fiz 20 jogos na Champions Asiática e na Champions Africana, 20. Com uma taxa de vitórias muito elevada, por cima de 60 e tal %. Cheguei a uma meia-final da Champions Asiática e perdemos por um penalti, e agora a equipa ficou qualificada para jogar a próxima Champions, portanto, a equipa está classificada neste momento. Portanto, nós... O que eu fui capaz de fazer no Porto foi ter trazido todo o conhecimento e toda a minha vontade para dentro do Porto. E quando eu saí do Porto foi trazer para o meu trabalho tudo aquilo que foi importante que eu fiz no Porto e que fui depois aprendendo também a gerir isso nos outros clubes. Eu trabalhei na Grécia, trabalhei em Espanha, trabalhei depois no Sporting, trabalhei no Braga outra vez, estive no Egito e agora no Qatar. As minhas experiências, ou melhor, o que eu retenho muito daquilo que foi o meu trabalho é onde eu tive mais sucesso. Bem, não fica com... O Guardiola vai-se ver um bocado à rasca, desculpa lá, quando tem tanto sucesso repartido por tantos clubes, não é? Eu tive alguns em muitos outros clubes, mas objetivamente o maior foi o do Porto. E, portanto, isso para mim foi sempre como chegar... Eu estou aqui, eu ganhei isto e isto e isto, e a minha escola, aquela que me deu a possibilidade de provar que aquilo que eu quero para o futebol e para o meu treino e para as minhas equipas, foi lá que eu fui capaz de provar isso. Professor, deixe-me, antes de terminarmos, falar sobre 2 declarações que teve recentemente. Uma, não estou preparado para acabar, e a outra, que me parece ser muito interessante de analisar, é: eu não sei fazer mais nada. E quando estamos a dizer não sei fazer mais nada, não nos estamos a cingir muitas vezes àquela coisa simplista que olham, o tipo do futebol não sabe fazer mais nada. O professor, se quiser, sabia fazer muito mais coisas, tem conhecimentos para muito mais coisas. Não saber fazer mais nada aqui é o lado positivo e bom de uma atividade que absorve tanto. O que eu sinto agora, e quando refiro que não estou preparado para acabar, tem a ver com percas. Nós na vida temos ganhos e temos percas, e algumas são irreversíveis, e temos capacidade ou não para saltar por cima de tudo isso. Aquilo que vai acontecer, não tem nada que estar a esconder, toda a gente percebe isso, é perder uma paixão.
acabar com uma paixão. E quando eu digo que não sei fazer mais nada, é exatamente no momento em que eu acabar com esta paixão, eu não sei fazer mais nada porque fiz sempre isto. Perguntar se eu sou capaz de fazer mais alguma coisa, provavelmente farei, mas não farei tão bem. Porque foi aí que eu investi tudo. O não saber fazer mais nada não é uma atitude humilde, é uma atitude de alguém que, com todos estes anos, percebe quais são as suas competências e as suas capacidades. E não está preparado para acabar. É que é muito difícil acabar, amigo. Muito difícil. Então, acabar com uma paixão é muito complicado. E eu não estou preparado ainda, mas não tenho outro remédio senão encontrar os caminhos e as formas mais positivas para poder acabar bem. Professor, para mim, acabámos aqui a nossa conversa, mas por mim isto também não tinha fim. Podemos estar aqui a conversar de pormenores e pormenores que nos passaram ao lado, não só do Futebol Clube do Porto, mas toda esta carreira que faz agora 45 anos. Para mim é um prazer especial, naturalmente. Quando entrei no Futebol Clube do Porto, foi a pessoa com quem passei mais tempo, com quem partilhei também mais conhecimentos. Já antes, quando estava na Federação e eu, volta e meia, estava com as seleções nacionais, conversávamos muito e sinto-me um privilegiado por ser daqueles a quem o professor dava conversa e, portanto, hoje também um privilegiado por estar aqui nesta conversa consigo, obrigado. Professor. Vou-lhe pedir apenas para deixar a assinatura neste 3 muito especial, este 3 histórico que é do TRI ao serviço do Futebol Clube do Porto. Professor, ficamos por aqui numa cadeira de campeões, hoje na casa do Futebol Clube do Porto de Lisboa, que teve o prazer naturalmente de o receber aqui, uma casa que festejou muito os seus títulos e que também o acompanhou, e uma casa sempre em que somos bem recebidos os portistas de todo o país, seguramente que nesta casa estarão sempre felizes. Fique connosco, voltaremos com novas entrevistas, com outros campeões também, embora este seja naturalmente um campeão muito especial que nos fez companhia nestas 2 horas de conversa. Fique bem, continue connosco.